Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina de teatro online. Nesse momento estamos na aula de número 18. O tempo passou, né? Mas a gente tá, conectado juntinho, isso é que importa. E esse momento aqui... Ah, Sabião, minha aula é o efeito sonoro em si, né? Tem barulho de tudo quanto é lado. Mas vamos lá, em breve faremos essa aula. E esse momento aqui é tão precioso pra mim, é tão gostoso estar juntinho de vocês, que me dá uma paz. A paz invadiu no meu coração, de repente me encheu de paz. Se por acaso você perdeu alguma das nossas aulas, elas estão todas disponíveis aqui no canal, então é só entrar e conferir. Aos nossos alunos, pedimos que coloquem os nomes aqui no chat. E quando a aula se encerra, me esperem aqui nos comentários, tirem as dúvidas, façam as suas perguntas. Vamos complementar aqui a nossa aula com o nosso bate-papo, certo? Esperamos que todos estejam bem. E antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos ver o que vocês aprontaram com as atividades que eu pedi na semana passada. Então segue comigo no momento. Vem comentar! Vai! Lembrando que eu pedi pra vocês pegarem a história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história conhecida por todo mundo. Podiam usar uma cena, podiam fazer ela inteira, só que resumida. Só que vocês tinham que fazer num estilo característico. E nós falamos de alguns estilos aqui na aula passada. Nós tivemos Chapeuzinho Vermelho procurando a vovó em casa e não achando de jeito nenhum. Onde está a vovó? Mistério. Precisou ligar pro caçador e também não encontrava a vovó. Onde está? Até que de repente abre o armário e quem está lá? O lobo. Perceberam um clima de mistério no ar? Tivemos Chapeuzinho espantada ao perceber que vovó não era vovó, era um lobo e ficou desesperada, fez um drama, não! Perceberam como ela ficou dramática? Tivemos uma cena em que a mamãe pede para Chapeuzinho ir levar doce para a vovozinha e o lobo mau aparece disfarçado, dando conselhos para Chapeuzinho e a Chapeuzinho não percebe quem é esse. Suspense. Tivemos Chapeuzinho novamente procurando vovó, não encontra. E quem ela encontra? O lobo. Quem é você? Nunca ouvi falar de você? E onde está a vovó? Na barriga do lobo. Tivemos uma Chapeuzinho que estava cansada de usar aquele Chapeuzinho vermelho, que queria inovar, queria botar roupas novas, deixou a mãe preocupada, uma mãe dramática, falando para ela para tomar cuidado com o lobo. E ela acha tudo isso uma grande besteira. Onde é que já se ouviu falar em lobo? Por aí, à solta. Tivemos a cena da Chapeuzinho Vermelho com um lobo, só que ela pensando que era vovó. Vovó, que olhos grandes você tem? É pra te ver melhor. E que esse lobo dava medo na gente. Nas perguntas da menina e nas respostas do lobo, tinha um clima de terror no ar. Aqueles olhos abertos, a forma como o lobo tava falando, a gente percebia que ele ia fazer rapidamente alguma coisa com aquela menina. Tivemos uma versão Chapeuzinho musical, que aliás, muito bem cantado, uma linda voz. Uma Chapeuzinho que sabia dos perigos da floresta e que todas as falas dela eram cantadas. E a gente foi acompanhando aquela história toda com a música. Linda cena. E a cena foi até ela encontrar com o lobo, ela pedindo pro lobo pra deixá-la ir. Me deixe ir. Não foi assim não, foi muito melhor. Tivemos uma versão bem moderna da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho, que recebeu uma mensagem da vovó pelo celular, dizendo, vem me trazer frutas. E ela, opa, vou lá. Só que quando ela estava saindo, ela também viu uma notícia no celular que tinha um vídeo
do lobo, dizendo que ele ia atacar Chapeuzinho nas ruas cariocas. Chapeuzinho, muito esperto, fez o quê? Pelo aplicativo, pediu para entregar as frutas e também pelo aplicativo pediu um carro para ela não ter que ir a pé pelas ruas da cidade. Tivemos uma conversa da mamãe com a Chapeuzinho pedindo para ir até a casa da vovó, levar os doces que estavam na geladeira. E a mamãe pediu para que ela fosse, mas com muito, muito cuidado, porque tem muitos perigos na floresta. Tivemos uma cena de faroeste. Um caçador entrando, abrindo a porta e dando de cara com o lobo disfarçado de vovó. Só que ele percebeu logo que ele não era a vovó. Mas o lobo insistiu. Inclusive ofereceu a ele um biscoito de aveia. E foi pela pergunta: você sabe qual é a receita de biscoito de aveia? Pelo lobo não saber responder, falou os ingredientes todos errados, os ingredientes que deram pistas de que ele era um carnívoro. E então o caçador acabou com ele. A gente percebia nessa cena, além da música característica de faroeste, os tempos entre cada fala, o clima no ar, de tensão entre duas pessoas, que algo vai acontecer a qualquer momento. Foi muito interessante e divertido. Tivemos uma Chapeuzinho sozinha na floresta. Tensão. Barulho vindo. Parecia alguém andando atrás dela. Pisando nas folhas, fazendo barulho. Outra vez. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Percebem? Ela sozinha na floresta, um perigo eminente, e de repente ela ouve. Tivemos uma cena de terror aqui, né? De suspense, indo para terror. Quem é que está se aproximando? Tivemos um lobo achando um movimento fraco ali na floresta, ninguém tá passando. A menina, a Chapeuzinho, já 3 meses sem passar por ali, ele cheio de fome, só comendo que mato, inseto. Até que, de repente, ele vê a menina passando. Tivemos uma Chapeuzinho de levar doces pra vovó, que já ouviu um monte de histórias de lobo, de perigos na floresta. Ela vai e volta com tranquilidade, não vê nenhum lobo, nada acontece. E ela pensa, tudo isso é só história. Gente, essas histórias que vocês inventaram foram muito legais, muito criativas, muito divertidas. Tivemos várias versões pro conto da Chapeuzinho Vermelho. Mas eu queria tocar num ponto aqui. Uma coisa é fazer uma adaptação, uma versão do conto. Isso todos fizeram e foi maravilhoso. E a outra coisa é imprimir um estilo. Alguns deixaram bem claro qual foi o estilo que pensaram. Nós tivemos mistério, terror, faroeste, musical, drama mexicano. Mas alguns fizeram algumas adaptações maravilhosas, versões maravilhosas, modernizando o conto, trazendo ideias diferentes para aquele conto, mas não imprimiram um estilo. Ou pelo menos não deixaram claro que estilo é esse que pensaram. Digamos que eu vou criar uma versão aqui da Chapeuzinho que não é a versão oficial, ou seja, eu tô trazendo ideias novas, tô fazendo uma adaptação em cima do conto. Um exemplo, Chapeuzinho chega em casa, chama a vovó, ela não está na sala, deve estar na cozinha, vai até a cozinha, não está na cozinha, deve estar no banheiro, não está no banheiro, já sei, deve estar deitada, não está deitada. De repente, som de porta abrindo e é a vovó voltando das compras. Não aguentou esperar, tava ali já há muito tempo esperando, foi fazer compras e ainda trouxe um vestido lindo pra Chapeuzinho. É uma versão modernizada aqui que eu fiz. Ou seja, eu só fiz uma versão, uma adaptação. Mas o que seria colocar, imprimir nessa cena um estilo desses que a gente falou na aula passada? Por exemplo, se a Chapeuzinho entra na casa da vovó. Vovó! Silêncio. Na expressão dela, ela tá estranhando aquilo. Tem a ideia. Deve estar na cozinha. Vai até a cozinha. Chega na cozinha. Não tá. A gente vê na expressão dela que ela não tá entendendo, que tem alguma coisa errada acontecendo. Tem a ideia. Deve estar no banheiro. Vai até o banheiro. Abre a porta do banheiro. Não está. Tem a ideia. Deve estar no quarto. Ela vai se encaminhando pro quarto, na esperança de encontrar a avó. E também não tá no quarto. Ouve a porta abrindo. Na expressão dela, quem será? O que será que aconteceu? E é a avó, dizendo que foi fazer compras e ela tem um alívio. Percebem que já tem aí um clima de mistério? É a mesma versão que eu contei pra vocês anteriormente, só que eu imprimi aqui um estilo. Outro exemplo para essa mesma versão. Por exemplo, musical. Chapeuzinho abre a porta, não vê vovó e ela chama. Vovó! Nada.
Vovó deve estar na cozinha. Vai até a cozinha. Não está. Vovó deve estar no banheiro. Não está. Onde está a minha avó? E aí ela tem a ideia, tá lá no quarto. Deve estar no quarto. Vai até o quarto e ela não está no quarto. Onde está? Onde está a minha avó? De repente ouve o barulho. É a vovó. Vovó! Ou seja, foi tudo cantado. Ela foi conduzindo com muito mais leveza também essa onde está a vovó. Vocês percebem? Então não é só fazer uma versão moderna do conto. Para algumas cenas faltou colocar, imprimir essa camada de um estilo. Mas, gente, volto a dizer, não tem certo, não tem errado, tem ideias em movimento. E eu amei as ideias de vocês. Arrasaram! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o texto teatral. Um texto que vai virar uma peça, um espetáculo. E quando a gente olha para aquele texto, aquelas palavrinhas, a gente nem imagina a grandiosidade que ele toma, né? Quantas imagens surgem dali, aqueles personagens ganhando forma, espetáculos incríveis, engraçados, trágicos, grandiosos ou simples, que podem ser feitos de tantas formas diferentes. É sobre o texto que o ator se debruça e passa grande parte do seu tempo nesse estudo desse texto. Estudando, compreendendo a história, memorizando seu texto. É quase um papel de detetive para encontrar as nuances daquele personagem, o que está por trás daquele texto, as coisas que ele não diz, mas provavelmente pensaria. Enfim, nós, atores, transformamos em vida tudo aquilo que está no papel, falando sobre aquilo que não está escrito no texto, mas que está por trás do texto, é o que nós chamamos de subtexto. Subtexto é aquilo que não está escrito explicitamente no texto dramático e é colocado nele a partir da análise do texto pelo ator. O subtexto, ele não está escrito ali, certo? Mas é alguma coisa que o ator tem que trabalhar, tem que pensar sobre aquilo, criar uma camada por trás daquilo. É o pensamento do personagem também que está ali presente, o estado do personagem que está ali presente. Todas as imagens que o personagem construiu estão ali presentes. Por exemplo, se a frase do personagem é "Nossa, que comida gostosa", estudando o texto, eu posso perceber se ele tá falando essa frase, mas ele tá comendo a comida que a avó dele fazia pra ele quando ele era pequenininho. Então, se ele estudou o texto e o personagem sabe que aquela comida é igual à comida que a avó dele fazia, ele já vai falar diferente, ele já vai falar lembrando da avó. Percebem o subtexto por trás dessa fala? Então, o subtexto é: Nossa, que comida gostosa, igual a da minha avó. Já não vai sair diferente essa frase? Nossa, que comida gostosa. Percebe? Me lembra da minha avó. E por aí vai. Agora, se ele vai falar essa frase, "Nossa, que comida gostosa", não achando gostosa, mas não tem coragem de falar para não magoar aquele personagem que fez a comida para ele, já não é diferente? Então, o subtexto é: Nossa, essa comida tá horrível, mas eu tenho que dizer que tá gostosa pra não magoar essa pessoa. Eu tenho que disfarçar. Então já seria diferente, não seria? Então poderia ficar mais ou menos assim: Nossa! Comida gostosa, né? Já um pouquinho diferente, né? E eu fiz uma possibilidade de várias possibilidades, que cada ator, com a sua leitura, vai fazer aquela frase de uma forma diferente. Existem infinitas possibilidades. Isso é maravilhoso, não é? Nós já falamos que o texto de teatro é um texto dramático, mas não porque está ligado ao drama, ao estado dramático de tristeza, de sofrimento, mas sim porque está ligado ao drama ação, está ligado ao texto para ser encenado. Então nós chamamos ele de texto dramático. Lembra? Já falamos sobre isso. O que é diferente do texto narrativo, por exemplo, o texto em prosa que a gente lê num livro, certo? Ele é escrito, o texto teatral, o texto dramático, com as falas dos personagens. Além das falas dos personagens, existe uma coisa chamada rubrica ou didascalha. Sabe o que é isso? Gostou desse nome? Que é isso, bebê? Calma! Vou dizer. É mais simples do que você pensa. Você já deve ter visto isso várias vezes. Sabe aquilo que está escrito entre os parênteses? É isso. No texto dramático, tudo aquilo que está escrito entre parênteses é a indicação do autor
sobre o estado do personagem ou sobre uma ação. Todas as indicações para deixar mais claro o que o autor está pensando com aquele texto, com aquelas palavras. Ele coloca ali as intenções dos personagens, ou até uma ação, algo que o personagem precisa fazer, ou alguma coisa que acontece de fora. Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. A frase é: eu preciso falar com você. Vocês já pensaram na quantidade infinita de possibilidades que essa frase pode ser falada? Só que quando o autor escreve, ele dá uma indicação da situação que ele está escrevendo. E ele faz isso através da rubrica. Às vezes ele não coloca essa indicação, mas lendo toda a cena já dá para entender o contexto, o tom da cena. Agora vamos supor que as rubricas venham assim. A personagem é Viviana. Tá escrito Viviana, entre parênteses, irritada. Eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você! Agora Viviana, entre parênteses, triste. Eu preciso falar com você. Viviana, entre parênteses, alegre. Eu preciso falar com você. Agora a rubrica pode ser de ação. A personagem Viviana, entre parênteses, está escrito: levanta, pega um copo d'água e fala de uma só vez. Então, como ficaria isso? Eu preciso falar com você. Além disso, o ator também, quando estuda o seu texto, ele não estuda só as suas falas, ele estuda as falas do outro personagem com quem ele está contracenando. Dependendo de quem é e como o outro diz, interfere na forma como eu vou falar. A gente também já conversou sobre isso, não foi? Ele tenta entender ao máximo todos os personagens que cercam aquele personagem que ele vai fazer. Traz o máximo de informações sobre eles para que ele possa desempenhar bem o seu papel. E quando a gente vai estudar uma cena, a gente, tem que trazer tudo aquilo que a gente já vem falando aqui. Quem é esse personagem? Onde ele tá? O que acontece? Por que ele tá ali? E como ele tá ali? O monólogo interno dele, o monólogo interior. Na hora de estudar o texto, lembra aquela nossa conversa sobre a valorização de uma determinada palavra, que muda a intenção daquela frase? Esse é um bom momento para exercitar quando a gente está com um texto na frente. O ritmo, o tempo, as pausas. Por exemplo, uma rubrica que acontece muito, entre parênteses, é pausa. Por que o autor está pedindo uma pausa naquele momento? Bom, para a gente botar a mão na massa, ou melhor, botar a mão no texto, vamos à nossa atividade da próxima aula. A atividade de hoje é bem especial e desafiadora. Isso porque pela primeira vez eu vou dar para vocês um texto que vocês têm que memorizar. Memorizar e me apresentar. Trabalho de ator, hein? O texto é o seguinte: se você por acaso perder, depois você assiste novamente, copia, pausa, tá bem? É importante você escrever. Então vamos lá. A mentira é imoral. Imoral e inútil. O mentiroso é sempre apanhado. A pessoa honrada presta toda atenção. A pessoa honrada não mente em nenhuma circunstância da vida, ainda a mais insignificante. Entre parênteses, batem palmas no corredor. Quem será? Algum chato. Vai, e se for alguém me procurando, diz que não estou em casa. Eu li o que a gente chama de leitura branca. Não dei muita intenção, justamente porque eu não quero dar spoiler nenhum. Tô falando igual vocês, né? Eu não quero influenciar vocês nas escolhas de vocês. Então agora vamos lá. Vocês não vão simplesmente decorar esse texto e falar. Vocês vão fazer com que esse texto esteja inserido dentro de um contexto. Vocês lembram de todas aquelas perguntas que a gente fez, daquele questionário? É hora de usar. Faz essas perguntas para esse personagem. Responde e traz isso para a cena. Onde que se passa essa cena? Esse personagem tá onde? Então você também pode pensar no cenário. Qual o cenário que você vai escolher? Você pode escolher simplesmente uma parede branca, onde a gente vai imaginar muitas coisas, mas você pode escolher um cenário da sua casa mesmo, que já traga toda essa ideia que você quer para essa cena. Você pode trazer o seu figurino também para compor o seu personagem, claro, e pode trazer adereços pra gente entender melhor qual é o lugar que esse personagem tá. E lembra de imaginar que a gente vai junto com você. Pode trazer uma iluminação também, que te ajude a contar essa história que você está escolhendo. Com quem esse personagem está falando?
O seu personagem é um avô, é uma avó? É um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um professor, uma professora, não, é um amigo que tá falando um pro outro. Tem muitas possibilidades. Agora, por que esse personagem tá falando de mentira? Será que a pessoa com quem que ele tá falando mentiu? E que mentira foi essa? Uma mentira leve, pesada, séria? Ou será que ele tá dando um conselho para alguém não mentir? Será que ele já passou por alguma situação constrangedora tendo mentido? Tô trazendo aqui umas ideias. Se esse personagem que eu tô falando é meu filho, eu vou falar de uma forma com o meu filho, que é diferente da forma que eu vou falar com uma pessoa mais velha, por exemplo. Ou com um amigo. Que história é essa que tá por trás dessas falas? Quanto mais a gente criar essa história, mais claro a gente passa a nossa ideia. Lembra? O que aconteceu antes dessas falas? Será que aconteceu antes dele entrar em cena esse personagem? Por que será que é importante para ele falar sobre mentira para aquele personagem? Outra coisa muito importante é a gente entender o que a gente está falando. Se tem alguma palavra que você não saiba o significado, vai lá no dicionário, porque você só vai ser entendido se você entender o que você está falando. É muito importante para o ator saber o que está falando, para poder ele passar com mais clareza a sua ideia e fazer com que o público, aquele que está assistindo ele, compreenda também o que ele está fazendo, certo? Deixa eu passar essa moto que eu vou trazer mais uma reflexão aqui. Tchau, boa viagem. Até a próxima. Bibi, pra você também. Uma coisa importante, esse pedaço, esse trecho de texto que eu dei pra vocês, ele acontece no início da cena? Ainda vai ter um conflito e um desfecho? Ou ele é o conflito? Acontece alguma coisa antes, tem o texto, depois vem um desfecho? Ou não, ele é o desfecho? E o que vem antes? Para você pensar. Isso significa assim que você pode incluir outras falas para complementar essa cena, contanto que esse texto que está aí seja falado inteiro. Combinado? Brinquem, não tenham medo de se arriscar. Não existe certo, não existe errado, existe o quê? Ideias em movimento. Bom lembrar também daquele exercício de valorizar uma determinada palavra, lembra? Que traz a intenção, modifica a intenção. Tem alguma palavra ali que você acha importante valorizar? De acordo com o contexto que você escolheu. E você pode também usar alguém para contracenar com você. A gente adora ver a família participando. É importante que vocês todos participem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dá um like, compartilhar com os amigos. E me aguardar aqui nos comentários pra gente tirar as dúvidas e bater um papo, certo? Agradecemos imensamente a PetroRio, a nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço bem apertado. Até semana que vem. Eu estou aqui agora, depois desse nosso encontro delícia, em paz. E sigamos em paz. A paz invadindo meu coração.